Sabe, João 3 é um daqueles capítulos da Bíblia que quase todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece. Mas por trás da fama se esconde uma sabedoria que é, na verdade, bem desafiadora. Nesta nossa análise, a ideia é justamente mergulhar fundo e desvendar juntos essa mensagem que é, sem dúvida, transformadora. Vamos. E a história começa com essa cena. Nicodemos, um cara que era uma verdadeira autoridade religiosa em Israel, um especialista, se aproxima de Jesus. E ele chega com respeito, né? Reconhece que os milagres de Jesus só podem ter uma origem divina. É um começo que, à primeira vista, parece muito promissor. Afinal, é alguém que, teoricamente, deveria entender do assunto. E aí que, logo de cara, o texto já joga a gente no meio da tensão principal do capítulo. Ele começa a questionar a própria base do entendimento de Nicodemos e, quem sabe, a nossa também. Então, vamos começar por essa primeira grande ideia. Por que essa conversa toda começa, na verdade, desmantelando aquela noção de que acumular informação sobre Deus é a mesma coisa que passar por uma transformação espiritual de verdade? Olha, é super importante a gente entender uma coisa. Nicodemos não é, de jeito nenhum, o vilão da história. Muito pelo contrário, o cara era o topo da especialização religiosa, era o professor dos professores, e é justamente aí que mora o problema que a narrativa quer expor. E tem aquele detalhe, né? O fato dele procurar Jesus à noite. Isso diz muito. Mostra um conflito interno. Por um lado, uma curiosidade genuína, mas por outro, um medo danado do que os outros vão pensar, um receio do custo de se comprometer de verdade. A sabedoria que a gente vê aqui exige uma rendição total e não uma conversa cautelosa no escurinho. E a resposta de Jesus? Bem, ela é totalmente radical. Ele ignora o currículo, o conhecimento de Nicodemos e vai direto para o coração da questão. E aqui está uma distinção fundamental. Jesus não chega com um plano de autoajuda, sabe? Nem com mais um curso de teologia. Ele não sugere um pequeno ajuste ou uma simples melhoria no sistema de crenças que Nicodemos já tinha. A exigência não é um aperfeiçoamento, é um reinício completo, uma transformação tão profunda que só pode ser comparada a nascer outra vez. Não se trata de adicionar conhecimento, mas de se tornar algo completamente novo. Isso nos leva a uma ideia central, o tal temor do Senhor. E isso não tem a ver com ter medo de Deus, mas sim com um reconhecimento profundo de que o nosso sistema operacional original simplesmente não dá conta. A verdadeira sabedoria só começa quando o orgulho intelectual, aquela confiança toda no próprio saber, morre. Conforme a conversa vai se desenrolando, Jesus usa uma metáfora que é ao mesmo tempo linda e muito desafiadora para explicar a natureza dessa transformação. Algo que está, veja bem, totalmente fora do nosso controle. Dá para perceber a desconexão total aqui? Nicodemos, como bom especialista, quer uma fórmula, um passo a passo. Ele pergunta como? Mas Jesus muda completamente o foco da conversa. Ele aponta para a fonte soberana. Para quem é que realiza essa obra? E essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa só, a gente vê as folhas balançando, a gente sente a brisa no rosto, os efeitos são claros, não dá para negar. Mas ninguém controla o vento, a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E é exatamente assim, diz o texto, que funciona a obra de Deus. Ela é evidente nos seus resultados, mas não se encaixa nos nossos métodos ou nas nossas agendas. Daí, a conversa se encaminha para o símbolo máximo da sabedoria de Deus. Um símbolo que vira de cabeça para baixo toda a lógica humana de mérito e de conquista. O contraste aqui é total. A lógica humana sempre diz, faça mais, seja melhor, conquiste seu lugar. Mas a lógica do reino que é apresentada aqui é radicalmente o oposto. Ela diz, confie, olhe para o lugar certo, receba. É um modelo que não é baseado em esforço pessoal, mas sim em fé. É a partir daqui que a gente chega no versículo mais famoso do capítulo, o famoso João 3,16. Só que a análise não pode parar aí. Os versículos que vêm logo em seguida, e que muitas vezes a gente esquece, são cruciais para entender a mensagem completa sobre luz, amor e também sobre responsabilidade. Essa sequência de ideias é fascinante. O julgamento, de acordo com o texto, não acontece porque Deus não amou o suficiente. Pelo contrário, é justamente o amor que envia a luz. A condenação, na verdade, é uma espécie de autossentença. É uma escolha humana de preferir a escuridão para não ter as próprias ações expostas. E isso amarra tudo. Encontrar a luz de Deus não é um processo passivo.
É um encontro que revela quem a gente é de verdade, que nos confronta e que, inevitavelmente, exige uma resposta, exige uma transformação. E o mais curioso é que a conclusão do capítulo não vem da boca de Jesus nem de Nicodemos. Ela vem de João Batista, que consegue resumir toda essa jornada de sabedoria em uma única e poderosa frase. A mensagem é cristalina. O objetivo da vida espiritual que esse capítulo apresenta não é autoajuda, não é desenvolvimento pessoal para alguém se tornar a melhor versão de si mesmo. É, na verdade, uma autorrendição, para que Cristo se torne o centro de absolutamente tudo. E aqui está a essência da maturidade de João Batista, uma definição muito poderosa. É encontrar o propósito não em ser o protagonista, mas em apontar para o verdadeiro protagonista. É a alegria de sair dos holofotes. A jornada que começou lá atrás com o orgulho intelectual de Nicodemos termina com essa expressão de humildade profunda. É o resumo perfeito de toda a sabedoria contraintuitiva que a gente viu neste capítulo. E no fim das contas, é essa pergunta que fica ecoando, sabe? É o desafio que esse texto, escrito há tanto tempo, joga no nosso colo hoje.